Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais essa conversa ao redor da preciosa Palavra de Deus e para meditar em algo que seja relevante e que possa trazer luz para a hora que nós estamos vivendo, nos posicionar corretamente dentro do plano da redenção, dentro das profecias para esta hora. Apocalipse 10, nós vemos o anjo forte descendo com o livro na mão. Veja, ali vem Jesus para estabelecer o reino de Deus em nosso coração, para restaurar o lugar correto da palavra de Deus. Os trovões soaram para destruir, para derrotar todas as forças de Satanás que estavam alojadas dentro do sistema religioso, alojadas atrás de credos, dogmas, interpretações, mas especialmente do espírito dominante sobre a igreja, que é chamado de a doutrina dos nicolaítas, seguida da doutrina de Balaão e seguida da doutrina de Jezabel. Esses três poderes que vêm para enredar a igreja e trazer a morte espiritual. Então, o anjo forte, Jesus Cristo, em Apocalipse 10, desce com o livro aberto em sua mão. Veja, a arca, a palavra, veja, dentro do qual está o poder para vivificar. Ali está o maná escondido, ali está a palavra que tem que ser agora manifestada através de seu corpo, que é a igreja. Então veja, ali estava agora Jesus Cristo, o nosso Davi, restaurando a adoração. Veja, um cântico novo no meio da igreja, quando a palavra está retornando, quando os credos estão sendo tirados, os dogmas, tudo que não pertence ao verdadeiro evangelho tem sido jogado para fora pela lavagem da água pela palavra. Então o Espírito Santo, agora Jesus Cristo, descendo em Apocalipse 10, veja, um anjo forte, porque a Bíblia fala que o mesmo Senhor descerá do céu. Esse mesmo é o mesmo que subiu em Atos 1, disseram aqueles dois varões que estavam ministrando aos apóstolos, eles disseram que esse mesmo Jesus que eles viram subir numa nuvem, esse mesmo haveria de descer. Então ele desce em Apocalipse 10 para trazer a restauração completa, veja, trazer a palavra ao seu lugar, a exemplo de Davi, lá no livro de Samuel, quando ele foi coroado rei. A primeira coisa que ele fez para estabelecer o reino, veja, o reino de Deus, foi trazer a arca ao seu lugar. Porque no tempo de Saul, ele nunca procurou, ele nunca trouxe, ele nunca restaurou nada. Ele apenas estava desejoso de estabelecer um reino humano, um reino político, um reino, veja, popular, onde ele atendia ao gosto pessoal do seu povo. Ele era um homem que era inclinado à popularidade. Ele tornou-se um apóstata, ele foi a escolha do povo, uma escolha errada. Mas Deus já estava estabelecendo o seu plano. Veja, o plano de Deus era estabelecer o reino de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, trazer esse reino ao nosso coração, o reino de Deus. Então ele faz uma antecipação com Davi. Veja, ele estabelece Davi. Veja, um rei que foi ungido pelo profeta Samuel, o oitavo de sua família, que não era uma escolha humana, mas era uma escolha de Deus para representar o reino messiânico. Haja visto que Davi foi um tipo perfeito de Jesus Cristo. Veja, a vida de Davi sempre emocionou o coração do profeta. Veja, porque Davi foi um tipo perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali Deus estava prefigurando a vinda do reino messiânico através do seu rei, aqui na terra, que era Davi. Davi foi a escolha de Deus. Davi era um homem segundo o seu coração. Davi foi desenhado por Deus, foi predestinado por Deus, foi levantado por Deus. Ele foi tirado do curral das ovelhas para ser rei em Israel. E ele foi um homem onde cada virtude do cordeiro estava estampada em sua vida, porque ele era um tipo perfeito. Veja, enquanto Saul reinava, um tipo do sistema organizado, levantado por homens com mentes políticas, homens que estabelecem um reino humano sobre o povo. Veja, Davi estava estabelecendo o reino messiânico, porque ele queria reunir o povo, não ao redor dele mesmo,
mas ao redor da palavra. Isso é o mesmo que nosso Rei, Senhor Jesus, o Espírito Santo, tem feito nesse tempo do fim. Reunindo o povo não ao redor de um ministério, ao redor de um homem, ao redor de uma organização, mas ao redor da palavra. A palavra é a nossa arca, a palavra está ensanguentada, a palavra é guardada pelos querubins. Veja, a palavra, ela contém o poder para vivificar nossos corpos mortais. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. A palavra é o maná escondido, a palavra é o poder de Deus. Então esse é o reino messiânico estabelecendo a palavra, estabelecendo a igreja ao redor da palavra. Então uma banda pregou uma importante mensagem intitulada Este Grande Guerreiro Davi. E no parágrafo 25, falando a respeito de Davi sendo um homem eleito e chamado por Deus para representar o reino messiânico, diz assim o profeta nessa mensagem, ele diz, notem, Davi foi chamado por eleição, foi eleito, chamado, ungido e posicionado. Veja, eleito por Deus, chamado da posição de pastorear ovelhas para ser um rei ungido e corretamente posicionado. Então, estabelecendo o reino messiânico. E temos uma passagem muito importante, que quando Davi traz a arca para o meio de Israel, a primeira coisa que ele faz é restaurar a adoração ao redor da palavra. Saul tinha adoração ao redor de um homem, ao redor dele mesmo, mas Davi restaura a adoração ao redor da palavra. Veja, 2 Samuel, capítulo 6, verso 13. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido com um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Veja, ali estava um povo regozijando, tendo um verdadeiro avivamento ao redor da palavra. Veja, o mesmo que tem acontecido com a igreja do Deus vivo em Apocalipse 10. Veja, um anjo forte descendo do céu com o livro aberto. E agora a igreja, nessa terceira etapa, tendo um avivamento não ao redor dos dons, mas ao redor da palavra. Veja, não os dons pentecostais, essa era já passou, mas agora uma igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, regozijando ao redor da arca, porque dentro da arca está a palavra, e a palavra é Deus. A palavra estava velada dentro daquela arca. Veja, um tipo perfeito da palavra velada aqui no tempo do fim, primeiramente dentro do seu profeta e por conseguinte dentro da igreja. Hoje a palavra está velada dentro da igreja. A verdadeira igreja é essa que carrega o livro, porque em Apocalipse 10, João, um tipo da igreja, um tipo da noiva que será arrebatada, tomou o livro e comeu. Então a palavra ficou velada em carne humana. Agora não mais na carne do seu profeta, agora na carne do seu povo, na carne da igreja. Por isso a voz final é a voz da Senhora eleita. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem tem sede, venha beber. Quem tem fome, venha. Porque aqui está a palavra agora interpretada através da verdadeira igreja. Interpretada num povo que tem em seu coração o reino messiânico. Porque Jesus ordenou que nós orássemos. Ele disse, orem assim, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Ele nos ordenou a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas para tanto é necessário nascer de novo, porque Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. E posteriormente ele disse, não pode ver, e depois ele disse, não pode entrar. Porque o reino de Deus é um reino invisível, é um reino espiritual, é real, porém invisível. Em nosso meio já há um rei, e esse rei é Jesus Cristo, e ele nos lidera, ele nos governa através da palavra pregada pelo profeta. Ele é rei em nosso coração através dessa mensagem, porque ele é a palavra, e a palavra manifestada. E essa palavra, ela é o nosso alimento, ela é a nossa arca. Veja, os querubins, em Apocalipse capítulo 4, estavam cercando a arca. Ezequiel viu esses querubins carregando a arca aqui na terra por 2000 anos. E esta é a era da águia voando. A águia
cobrindo sangue, carregando a palavra, porque a arca, veja, o Espírito Santo está em nosso coração. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é aquela palavra que estava dentro da arca. Ele hoje está velado em carne humana. Veja, que Deus possa abrir nosso entendimento e possa nos tirar de todos esses conceitos, veja, ao redor de um homem, ao redor de líderes, ao redor de organizações, e estabelecer em nosso coração o reino do Messias, que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque antes de reinar no milênio, primeiro ele vem reinar em nosso coração. Primeiro ele restaura o homem, e depois ele restaura o lugar onde o homem vai morar. Em nosso coração, ele já está reinando. O Messias, a palavra, o rei, veja, ao redor da palavra. Esse é o ponto nesta hora. Espero que a conversa tenha ajudado, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.